A data é 28 de junho de 1969. O local, um bar chamado The Stonewall Inn, em Nova York. Gays, lésbicas, travestis e drag queens entraram em embate com a polícia, iniciando uma rebelião que lançou as bases para o movimento LGBT. No Brasil, o movimento chegou por volta da década de 70, em meio à ditadura militar. Publicações LGBT foram de grande importância para o desenvolvimento da classe. O jornal Lampião da Esquina foi o de maior destaque na época. Eu tenho um neto que ele é gay. Ele nasceu, desde pequenininho a gente notava o tipo dele. Então, ele não se veste de mulher. Ele veste calção, camiseta e ele é gay. Então, meu filho, quando descobriu, disse, é minha menina dentro de casa, vai fazer o quê? Tem namorado, tudo, vai fazer o quê, né? E a família reage bem a isso? Tudo ama ele. Tudo ele é um rapaz respeito. bem inteligente, estudado. Bom, primeiro eu gostaria que você falasse o que você acha do movimento LGBT, se você é contra, a favor, enfim, o que você conhece do movimento. Eu sou super a favor, eu acho que cada um tem sua opinião, tem que ser do jeito que... Ai, moça. A sua liberdade. Exatamente, eu acho que cada um tem que fazer o que faz com que essa pessoa seja feliz, independente da escolha. Eu acho que uma pessoa que tem a opção de ser LGBT não é pior ou melhor do que ninguém. Eu acho que tem que ter essa liberdade, sabe, em relação a isso. Porque o que importa é o amor, são essas questões básicas, assim, digamos. Eu lembro, assim, quando começou o movimento, essas coisas, tudo. Sim. Eu lembro quando começou. Eu acho normal, natural. Então tá bom. Eu acho assim que só... Eu acho que as pessoas não têm que ir pro radicalismo, entende? E todo mundo tem que aceitar o outro como mulher e pronto, acabou. Respeitar, tratar bem. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, tenho até amigos que são. Não tem qual é o problema. Eu acho assim, que a escolha da opção sexual de cada um é de cada um, tá? Eu sou cristã da presbiteriana, nos meus dogmas, na minha filosofia de vida, eu não aceito, mas respeito, tá? Então, assim, tenho amigos que seguem e tudo mais, respeito, são bons amigos, não tenho nada contra, mas só que eu, particularmente, né, tenho essa minha opinião de acordo com o que eu acredito perante a doutrina que Jesus nos ensinou. Sim. Então, eu tenho percebido que antes as pessoas não se pronunciavam tanto, claro, pra cá. Elas não estavam querendo... Elas estavam escondidas, digamos assim, mas agora, conforme está passando o tempo, elas estão conseguindo mais se expressar e se expor ao mundo. Cada vez mais o movimento LGBT tem ganhado força e as pessoas estão conseguindo se expressar como elas realmente têm que ser, né? Eu acho que não é uma escolha. Eu acho que são tendências e aí eles acabam... Muitos são influenciados, sim. Eu sou professora, eu sei que tem adolescentes que não sabem nem o que é isso. E aí porque os coleguinhas estão, e aí, eu também tô, e aí não sabe, não tem nem o porquê de estar fazendo aquilo. E aí depois percebe que não é bem assim. Então, assim, tá tendo muito modismo agora, que isso é bonito, se eu não sou assim, os adolescentes, se eu não sou assim, eu vou ser diferente, discriminada, entendeu? E eles não conhecem realmente o que é, né? Qual é realmente a opção deles ainda, né? Pode ser que mais tarde venha a fazer as suas escolhas, mas eu acho que é muito cedo ainda. Muitos adolescentes estão sendo influenciados pelos outros. Eu acho que elas não são influenciadas, acho que cada um nasce de uma forma e elas, como elas estão vendo, elas estão começando a se identificar. Na verdade, não tinha identificação, não tinha representatividade. Mas no caso, acho que ninguém é influenciado, porque as pessoas são o que elas são, elas nascem assim e não tem o que mudar. Mas como tem representatividade, elas começam a se identificar, elas começam a se expressar da maneira como elas realmente são. Eu acho que isso está acontecendo hoje em dia. Eu acho muito bom. Eu acho que assim como o LGBT, o movimento feminista também tem sido bem valorizado e eu acho que isso é essencial hoje em dia. Eu acho que as diferenças têm que ser exaltadas porque nem todo mundo é igual e é isso que importa. Eu acho que
se apresentar é normal, mas eu acho que tem alguns exageros hoje em dia, né? Muita exposição, né? As novelas, principalmente. 5h30 da tarde, a Malhação já está influenciando isso, né? Malhação, na última novela das 6 também é novela de época, já estava passando isso. Então, as novelas, a mídia influencia bastante. Não é, antigamente era uma escolha natural, agora está sendo muito influenciado. Eu acho muito bom porque a maioria das pessoas LGBT, digamos, há 10 anos atrás, elas cresceram e não tinham representantes. Daí com isso, por exemplo, é muito difícil para essas pessoas, até hoje em dia é difícil, por exemplo, se assumir, né, no caso. Mas como cada vez mais está tendo essa representatividade, fica uma coisa mais naturalizada, as pessoas veem que isso não é uma coisa errada, uma coisa anormal, mas sim uma coisa natural que, né, as pessoas elas estão começando a se ver. Por exemplo, a questão de bonecas, digamos. Antes não existiam bonecas negras. As crianças, elas pensavam, aquilo é normal, eu sou diferente, sou errada. Mas como essa representatividade está cada vez maior, as pessoas começam a ver que é uma coisa natural. Eu acho que as pessoas têm que respeitar os outros como eles são. Não tem nada que querer agredir, fazer qualquer opção. Se quem faz isso é porque não conhece a história, né? 10 mil anos atrás era normal e agora por que é crime? Isso aí eu condeno completamente. Acho que não é por aí que a gente vai resolver essa situação. Eu acho que isso aí é uma violência contra um ser humano, né? Até num cachorro a gente não faz isso, quanto mais num ser humano, né? Então isso aí eu não concordo mesmo. Pode ser o que for, eu acho que todo mundo tem que ter o seu respeito e a sua dignidade preservada. Eu acho que tem que ter uma lei sim, de qualquer forma, porque isso é um crime na verdade, só que por causa da política em questão as pessoas elas acabam escondendo isso, né? Mas realmente eu acho que deve ter porque é realmente um absurdo isso. Também. Eu acho que não existe cura gay, realmente é um absurdo, assim, uma coisa totalmente antiga, mas é tão uma piada na verdade, eu acho isso, porque não existe na verdade. Olá, meu nome é Edson, tenho 26 anos. Estou aqui para falar um pouco sobre a comunidade LGBT. A gente hoje vive num mundo onde que as minorias estão tendo um pouco mais de voz. E vim falar como eu sendo, né, um cara gay, superei tudo isso, né? Uma sociedade um pouco preconceituosa, que ao tempo tá se evoluindo, tá aprendendo a respeitar. E não só respeitar, a conviver com as diferenças. Na vida eu sofri muito pouco preconceito, na verdade, não porque não existia, mas eu nunca dei margem e nunca deixei isso me fazer inferior a alguém ou menor que outra pessoa, enfim. Já trabalhei numa empresa onde que ser gay era uma condição de não contratar e superei tudo isso e mostrei que não é por ser gay ou por ser hétero, enfim, qualquer outra coisa, qualquer outra forma, vai te fazer ser menos profissional ou mais profissional que outra pessoa, ou que todo mundo diz, ser gay hoje em dia é promiscuidade, e não é. Estou numa relação há 4 anos, bem estável e bem feliz, e somos uma família. Decidimos as coisas juntos, fazemos as coisas juntos e crescemos juntos, né? Eu acho que hoje em dia a visibilidade ela está bem maior, enfim, né? Hoje se fala mais de colocar isso na sociedade, porque realmente existe um preconceito velado, aquele preconceito em que, não tem nenhum problema trabalhar com gay, não tem nenhum problema, não, acho que não existe isso, não tem nenhum problema trabalhar com gay, acho que não tem nenhum problema trabalhar com uma pessoa diferente, já é uma forma de dizer que você tem preconceito, né? E a gente não quer ser assim, a gente quer ser igual como todo mundo. Acho que toda forma de amor, ela é válida. Oi pessoal, tudo bom? Me chamo José Henrique, sou maquiador aqui na região do Alto Vale. E através desse convite dessa amiga, eu gostaria de estar falando um pouco sobre essa relação de ser dessa classe LGBT, ser gay. Começando pela questão de aceitação. É um processo um pouco complicado, pois você se descobre primeiro, né? Até o momento que tu se aceita, é um processo totalmente, eu digo, muito agressivo, né? Quase que automutilador, é a questão de tu se aceitar,
porque é um negócio que você não quer, porque não é uma opção sexual, é uma orientação, é uma condição sexual, você nasce assim. Então, até você se aceitar vai um certo período. Eu considero isso ali como foi algo muito dilacerador na minha vida. Bem, você se aceitou, agora é a parte que você se manifesta para as pessoas que você gosta, as pessoas que você precisa, sua família. Então, para minha família foi tranquilo, em partes. A questão da mãe foi super tranquilo, né? É até um processo de dela aceitar que as coisas são assim, não tem como mudar. A questão do pai também precisou de ele entender que isso é algo natural, não é algo de opção minha. E a questão da sociedade é algo que eu prefiro não me expor, que isso é algo natural, não é algo de opção minha. E a questão da sociedade é algo que eu prefiro não me expor, né, a certo ponto de andar de mão dada, se beijar com o companheiro na frente das outras pessoas. Isso são coisas que eu não faço, eu abomino, porque o teu direito de ser homossexual, ele vai até onde começa o direito da outra pessoa, de não gostar do homossexual, de não gostar de ver duas pessoas de mão dada. Eu respeito totalmente isso e eu acho certo eles terem essa opinião. Porque tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu não gosto de ver, mas eu também fico quieto. Tem coisas que eles não gostam de ver e às vezes podem ficar quietos, ou às vezes podem se manifestar. Então, se você se expõe, você tem que aceitar que as pessoas podem criticar a sua exposição, né? Então, quanto a isso, eu não sofro muito preconceito, pelo contrário, eu tenho muito apoio por esse respeito que eu dou para os heterossexuais. Então não adianta a gente diversificar essa questão de ser hétero, ser gay, sabe? Porque isso tudo é uma questão de respeito. E respeitar onde termina e onde começa o direito do outro, né? Então, gente, por ser maquiador eu nunca sofri nenhum preconceito. Já sofri preconceito por me maquiar, né? Mas a maquiagem na minha vida eu utilizo ela para redes sociais, não saio assim maquiado. E então já tive certos episódios assim de pessoas que pediram: você não deveria se maquiar porque você é mais bonito menino e não sei o que e tal. Mas cada um acha que tem o seu propósito, eu levo isso como meu trabalho, não levo isso como estilo de vida, né? Então, mas existem pessoas que se maquiam e acaba que dando algum impacto, né? A partir do momento que você sai maquiado na rua, volta naquele mesmo assunto que eu falei. A partir do momento que você se expõe, você tem que estar preparado para todas as críticas que as pessoas podem dar. Porque se você tem o direito de se expor, as pessoas têm o direito de se expor também, né? A partir da sua imagem que você está expondo. Olá, meu nome é Carolina, eu tenho 24 anos, eu moro aqui em Florianópolis há 6 anos. Eu sou de uma cidade no interior de Santa Catarina, lá quase divisa com o Rio Grande do Sul. E é isso, eu moro aqui há 6 anos, faço química. E eu sempre soube que era gay, sempre soube desde criança, sentia atração por meninas. Mas quando eu era criança eu achava que isso era errado. Aí vim pra Floripa, vi que tudo é diferente, que não tem nada de errado em ser gay, né, isso é super normal. E aí, estando aqui, eu consegui me assumir. Foi muito difícil, meus pais são extremistas, assim, extremistas ao extremo. E passei por muita dificuldade. Até hoje passo, eles não aceitam ainda. Eu tenho uma namorada e sou muito feliz. Porém, não posso dividir isso com eles porque eles não... eles sabem de mim, eu contei pra eles, mas eles nunca aceitaram. Então, não quero que eles tirem a minha namorada pra odiar, porque eles nunca reconhecem que eu sou gay e que a culpa é minha e eu escolhi isso. Eles acham que sempre tem alguém me influenciando. Então, não contei. Isso não me impede nem um pouco de ser feliz, porque eu sou muito feliz e graças a Deus eu assumi. E eu tenho muito orgulho disso. E, enfim, espero que um dia eles me aceitem, espero que a sociedade, com o tempo,
acabe com esse preconceito ridículo. Mas eu tenho fé e esperança e espero que tudo isso um dia vai melhorar. E apesar de estarmos num período muito crítico no Brasil, né, com as eleições. Mas eu tenho fé e esperança de que tudo vai dar certo e ainda vamos ser muito mais felizes do que somos hoje. Enfim, resumindo, já sofri de tudo. Meus pais tentaram me comprar com carro, tentaram me mudar ao máximo, mas hoje eu sempre fui também muito submissa a eles, sempre disse amém pra tudo que eles queriam. Então acho que isso também foi um pouco difícil. Se eu tivesse dado indícios de que eu sempre fui gay, isso não teria acontecido, assim, não seria um pouco desse jeito, porque a minha vida toda eu fiquei com meninos de fachada, mas quando eu vim pra Floripa, vi que isso aqui é muito normal, ser gay é muito normal, e aí eu tive a coragem de me aceitar e me assumir para as outras pessoas. Não é fácil, às vezes eu ando na rua com minha namorada, ouço alguns burburinhos e vejo olhares de pessoas de reprovação pra gente, mas assim, não tô nem aí. Através do movimento, a comunidade LGBT começou a conquistar os seus direitos. Em maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Em 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal reconhece o direito de união estável entre homossexuais no país. Em 28 de abril de 2016, a presidente Dilma assina um decreto que autoriza a população trans a utilizar o chamado nome social.